E começando aqui mais um Gambito da Rainha, nessa nova série de transformações que vocês estão vendo, estou trazendo aqui uma mulher extraordinária, Ticiana Santana. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz de ter sido convidada para esse projeto maravilhoso de mulheres, que é um tema que eu acho muito legal. E que a gente tenha uma conversa produtiva, né? E inspire mais mulheres, né? É verdade. Mas me conta aí, Ticiana, como que foi? Você é de onde? Eu sou daqui de Brasília. Brasiliense? Sim, brasiliense, nascida e criada em Brasília. Nascida e criada em Brasília. E quem é a Ticiana Santana? Então, difícil neste momento, né? Porque eu acho que faz parte a gente estar Da sempre em fase, né? transformação. Eu sou mãe de duas meninas, uma de 11 e uma de 3 anos, Maria e Alice. Sou empreendedora, sou empregada pública, sou uma pessoa muito curiosa e que está sempre tentando aprender e conhecer novos assuntos e me transformar e crescer, evoluir. Acho que seria um breve resumo. Sim. E você, quando você cresceu aqui no plano piloto ou você cresceu em alguma cidade satélite? Eu cresci no plano piloto. Eu fui Uhum, criada na Asa Norte até os 18 anos. Depois eu morei na Asa Sul, Lago Norte, Jardim Botânico. Atualmente eu estou na Asa Sul. uhum. Nunca morei fora de Brasília, gosto muito daqui. Acho Brasília. Eu acho que Brasília tem crescido muito e a diversidade das pessoas tem aumentado. E eu acho que tem uma qualidade de vida boa morar aqui em Brasília. Sim. E onde você estudou, Tiziana, na sua infância? Eu estudei na 106 Norte, que é uma escolinha pública até a quarta série. Depois disso, eu passei por algumas escolas, né? Fui para o ensino particular, eu estudei no antigo JK, que eu acho que nem existe mais, no Leonardo da Vinci, e estudei no Sagrado Coração de Maria até o terceiro ano. Uhum. Depois eu fiz faculdade na UNB, eu entrei para fazer nutrição. Tive Não uma deu certo. crise, assim, de entender que não tinha nada a ver comigo. E aí eu passei para administração, me formei em administração, na UNB também. Sim. E me conta, como é que é ser adolescente em Brasília? Como é que era essa época? O que que te lembra? Quais as brincadeiras? Olha, antes de ser adolescente em Brasília, a infância em É, Brasília, infância. na minha época, e eu acho que essa característica a gente perdeu muito, a gente brincava debaixo dos prédios, né? A gente brincava ali na Asa Norte, onde você passava tinha crianças correndo, Verdade. brincando embaixo dos blocos, né? E foi uma infância, assim, muito, muito legal. Eu acho que tinha uma liberdade que a gente hoje não consegue dar aos nossos filhos na mesma proporção, mas eu entendo também que a gente ficava mais suscetível a algumas violências que hoje a gente consegue nomear, Sim. enfim, né? Mas foi uma infância muito feliz. Eu tenho dois irmãos de idade próxima, né? Dá mais ou menos 1 ano e meio de diferença. Então a gente cresceu todo mundo ali junto, primos, família grande, sempre foi muito legal. E a adolescência é isso, festinhas. As festinhas americanas que a gente tinha no prédio. As festinhas dos amigos de escola. Eu acho que foram fases e lembranças muito positivas que eu carrego. E quando você escuta Legião Urbana, te lembra muito dessa Ah, fase? Legião Urbana. Legião Urbana, eu acho interessante em Brasília Legião Urbana porque ele passa gerações, né? Quando eu vejo hoje os adolescentes hoje escutando Legião Urbana, eu acho que ser de Brasília, em algum momento você vai gostar de escutar. Bom Sim. demais. Tem Te uma- lembra muito esse tempo, né? E na sua adolescência, você chegou a estudar com seus primos ou vocês se separaram? Não, na adolescência, não, estudar com meus primos, não. Eu estudava na mesma escola que os meus irmãos, assim, né? Aham. Mas é onde eu construí boa parte das minhas amigas que eu carrego até hoje, assim, né? Inclusive a madrinha da minha filha. A gente É se conheceu com mesmo? 14 anos, Olha, 14 anos na escola. na escola, E era qual escola? no Sagrado Coração de Maria. Ah, e aí até hoje vocês são amigas. Até hoje a gente é amiga. Sabe que eu também tenho umas amigas, vou até mandar um beijo pra... Qual que são? Qual é o nome dela? Flávia. Flávia, manda um beijo pra Flávia. Deve estar assistindo com certeza. Flavinha, um beijão. Obrigada por me aguentar em várias versões até hoje. Várias versões que te trouxe até aqui, né? Com Muito certeza. legal. Eu quero também mandar um beijo para minhas amigas Mariucci, conheci na escola também, foi muito bom. A própria Sara. Eu tenho amigas bem antigas também. Tem até uma amiga da barriga, você acredita? Que minha mãe era amiga.
da mãe dela. E elas eram a gente fala que a gente é amiga de barriga, que é a Sâmara. Um beijo, amiga, te amo. Eu tenho uma amiga de barriga que a gente não é tão próxima hoje. Aham. Ela mora em João Pessoa, não mora mais em Brasília. Mas que é uma pessoa que a gente... se constrói uma história, né? Tem um carinho Sim. muito grande. A gente se acompanha, assim, a vida uma Ai, da que outra. legal, que legal. Eu acho que mudar de região não impede de você ter uma amizade longe, né? Não, não impede. E me conta um pouco, como é que foi essa fase sua da transição para adolescente para adulta? Como é que você já falou que escolheu um curso, não Sim. gostou, foi para outro curso? E quando você decidiu mesmo fazer administração, por quê? Qual foi essa decisão? Então, é complicado, assim, né? Eu acho que quando eu era mais nova, enfim, a gente tem aqueles sonhos de infância, né? Ai, quero ser médica, quero ser. Depois eu escolhi nutrição, achava que eu me identificava com a área da saúde, até porque na minha família tem bastante gente da área da saúde, Aham, e de certa forma eu achava que eu me identificava. Quando eu percebi que não conseguiria trabalhar com aquilo, é um tema até que eu acho interessante, gosto até hoje, mas que não seria algo que eu me sentiria à vontade de trabalhar. aham. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? Não faço ideia de para qual caminho ir, né? E aí eu escolhi a administração justamente por ser um curso que te possibilita muitas coisas, É né? verdade. Você pode ir para diversas áreas, enfim, né? E hoje, assim, coincidentemente, acabei entrando para a administração pública, né? Eu amo políticas públicas, então para mim acabou sendo um curso que me favoreceu para a construção da minha carreira, assim, sabe? E você faz algum trabalho voluntário? No momento não estou fazendo. Mas fez bastante na sua vida. Eu já fiz trabalho voluntário, já fiz trabalhos, já participei de um projeto que era na Estrutural. Aqui em Uhum, Brasília tem alguns lugares que tem muitos projetos sociais interessantes, né? Lá uhum, Na Estrutural tem excelentes projetos. Já participei, mas nesse momento eu estou um pouco afastada de uhum. todos esses Você está se dedicando mais ao projetos. seu trabalho. Na verdade, assim, né? As filhas. Vamos dizer que o capitalismo nos deixa sobrar muito tempo, né? Mas eu tenho duas filhas, uma delas tem 3 anos. Eu trabalho 8 horas por dia, então, de certa forma, sim, existe uma dedicação ali de equilíbrio de pratos entre família e Sim. trabalho, né? E você é casada ou você é mãe solo? Eu sou casada, mas já fui mãe solo. Aham. A, mi- Primeira filha? minha primeira filha, eu tive um relacionamento com o pai dela, mas não foi um relacionamento muito. Eu fiquei um tempo com ele, mas eu sempre me considerei mãe solo, a verdade é essa, né? Sim. E posteriormente eu conheci o pai dessa minha filha atual, que é um grande companheiro. A gente, às vezes, eu não pensava em casar de novo, acho que é Toda mulher que muita sofre pensa nisso, sobrecarga pra né? É, gente, né? verdade. E hoje eu vivo um relacionamento diferente, assim, que é um relacionamento de divisão mesmo, que a gente consegue ter alguém que vai segurar a barra junto com você do dia a dia, que não é fácil, né? A Exatamente. A correria. gente geralmente, quando tem um relacionamento muito ruim, a gente ou generaliza também e se fecha, né? Se Sim. fecha. E como é que foi essa sua abertura? O que que você viu de diferente? Você falou, não, isso vale a pena investir. Para essas mulheres que estão, assim, nessa indecisão. Eu nem sou uma boa conselheira nesse sentido, porque eu vou dizer Não pra tem você que, problema. na dúvida, eu falo, fique sozinha. Muito bom conselho, ai. Isso é um conselho bom. Eu penso sempre assim, duas coisas contraditórias. Eu amo, sempre quis ser mãe, mas na dúvida não tenha filhos e na Aham, dúvida fique sozinha, porque eu acho que ainda é uma construção da nossa sociedade essa sobrecarga feminina, sabe? sim, Eu tenho pavor desse conceito de mulher guerreira. Não gosto de pensar nisso, não acho que é justo, não acho que é não é legal. justo. Não gosto de romantizar isso, sabe? Sim, Porque isso vem com um impacto na nossa saúde física e na nossa saúde emocional, que eu acho que não vale, né? Mas assim, no meu caso, quando eu consegui me desvencilhar desse relacionamento, eu pensei, gente, eu vivo solteiro o resto da minha vida de boa, eu gosto de sair, gosto de me divertir, gosto de conhecer pessoas. Então, eu não estava realmente pensando em me relacionar. E talvez por isso eu, eu não aceitei me relacionar de qualquer forma, né? Porque eu sim. acho que quando a gente, às vezes, está com muito Cria medo de critérios, estar né? sozinha, Uhum. né? É E importante aí, até para se proteger, né? sim. Aí eu conheci o pai da minha filha, que chama Arthur, e ele é muito diferente, assim. Desde que eu conheci, eu percebi que ele era um cara muito sensível. Ele foi criado num meio muito feminino. Uhum. Então, ele sempre foi muito
muito educado, muito querido, muito preocupado. E aí eu falo pra ele que ele foi ficando. Aí quando ele foi ficando, acabou quando eu vi, a gente tava morando junto com o filho, vivendo, e assim, temos muitos desafios, é um relacionamento muito mais maduro, e eu acho que isso não só para relacionamento de casal, né? Uhum. Eu acho que é importante em qualquer relação de trabalho, de amizade. Hoje eu tenho a maturidade de conseguir colocar meus limites, escutar o limite do outro, Uhum. conversar. Eu acho que isso ajuda muito, né? Nossa, forte, hein? Às vezes a gente tem uma visão de nós que nós não podemos dar conselhos. Cara, é muito bom escutar. Toda vez que eu sinto aqui, tem muita riqueza dessas mulheres. E eu tenho certeza que você é uma mulher muito rica. E eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Mas me conta um pouco. O Gambito da Rainha, ele fala sobre uma jogada, né? Que tem que sacrificar alguns peões para poder estar no tabuleiro do jogo. E a mulher sempre tem vários sacrifícios, né? Mas tem algum que você se lembra, assim, muito que você teve que fazer? Falou, não, isso eu vou ter que abrir mão para poder me posicionar. Eu acho assim, né? Você falando disso é interessante, né? Porque, na verdade, a gente tende a se sacrificar pelo outro, né? Uhum. Então, assim, eu acho que são imensos sacrifícios, né? Por exemplo, a gente voltando um pouco para minha antiga relação, eu achava que eu tinha que resolver. Eu acho que isso é muito comum para as mulheres, né? A gente pega os homens, enfim, extremamente infantilizados, e isso Sim, também tem uma questão social que, enfim, além deles não serem cobrados, eles também não são incentivados a lidarem com os próprios para sentimentos. desenvolver também, né? E aí eu sempre, e a gente fica naquela perspectiva, eu sempre fui uma mulher muito, vamos fazer, a gente consegue, puxa, né? Sempre fui muito realizadora. E aí você acha que você pode resolver a vida da outra pessoa, né? Então, o aprendizado que eu tive hoje, eu sei que isso também tem um viés controlador da minha parte, o que eu abri mão mesmo é eu cuido da minha vida e eu deixo a pessoa cuidar da dela. A gente pode ter uma relação de companheirismo, mas eu não resolvo para o outro, eu não proponho, eu não. Eu tento, assim, quer conversar, a gente conversa, mas eu tento não resolver para outra pessoa. Uhum. E Isso em tudo, no trabalho, relacionamento, você perpetua isso para toda a sua vida. eu tenho buscado cada vez mais ser assertiva e ter limites claros, que eu acho que é o que Ser assertiva e ter limites claros. eu, Uau. assim, nas relações de trabalho, Aham. que eu acho que também é um desafio, né? É muito mais fácil a gente ficar reclamando ou fazendo pelo outro do que entender que às vezes é uma conversa de alinhamento, né? Que você precisa ter com a pessoa. E para isso a assertividade é muito importante. E os limites claros, que eu acho que a gente tem que ter nas todas as nossas relações, com certeza. Forte, hein? E me conta um pouco, como é que foi essa sua vida adulta, né, de trabalho? Como você chegou, falou, né, viu que tinha que sair de uma relação, mãe solo. E como é que foi essa relação de trabalho? Você fez concurso logo em seguida? Ou você ainda passou um tempo, muita dificuldade? Então, é um pouco da minha trajetória. Eu entrei no concurso muito nova, assim, né? Uhum, Eu fiz essa transição que eu te falei de nutrição para administração. uhum. Assim que eu passei no curso de administração, eu fui chamada no meu primeiro concurso, que foi no Ministério da Saúde, Uau, que como legal. nível médio, né? Eu trabalhei lá um tempo, foi quando eu tive um pouco mais de contato com a questão das políticas públicas, por meio do SUS, e que eu falei, nossa, eu gosto muito desse tema. Você terminou então trabalhando na saúde, né? Você falou. Trabalhei um pouco, né? Um período. Aham. E depois disso, eu mudei para uma empresa pública, né? Como nível superior, como administradora. Mas eu, nesse meio tempo, nesse relacionamento que eu tinha, quando eu te falo que a gente tenta resolver o Uhum. problema dos outros, ele me falava que ele não gostava do trabalho dele, né? E aí Meu eu Deus. fui tentar resolver. Ah, Aí eu falei, vamos empreender, né? aham. Vamos comprar uma franquia, enfim. Só que isso, na verdade, me criou uma grande sobrecarga e uma experiência negativa em relação ao empreendedorismo, que hoje eu já tenho uma outra visão, né? Uhum. Porque eu já trabalhava e a pessoa não fazia a parte dela, porque não foi talvez uma escolha dela, talvez foi uma coisa que eu tenha, de certa forma, imposto para resolver o problema para o outro. E aí é que a gente fala, né? O outro entra no lugar de criança, a gente entra no lugar de mãe, e aí as relações ficam complexas, né? Mas Verdade. e isso me trouxe uma fase de uma separação com muitas dívidas. Muitas. Meu Porque aí a Deus. gente veio a Então, mesmo que foi pandemia. uma violência patrimonial também. Teve muitas questões, Porque a assim, né? violência patrimonial, elas são duas, né? Eu vejo muito isso claro aqui.
Duas deve ter mais. Uma Sim, é que ou a pessoa abre mão da vida dela e não segue com o trabalho, ou a pessoa paga todas as contas e fica numa sobrecarga terrível. sim, que essa daí eu me Que foi o que encaixei aconteceu, bem, né? né? Sim, E não deixa de ser uma violência, sim. porque termina que é um abuso, né? Você não consegue prosseguir, você não Sim. consegue e começa a ter uns problemas mentais também. E é importante a gente, às Hum, vezes, conta da nossa Expor, história, né? Um pouco. porque as pessoas entendem, né? Existia uma violência psicológica que era a Sim, seguinte: velada. eu demorei muito tempo para conseguir me desvencilhar do relacionamento, porque eu achava que, por ele ter entrado com uma parte financeira nesse projeto, eu tinha obrigação de resolver para que eu pudesse me separar dele. Quando eu entendi que, na verdade, eram duas Não. pessoas adultas Sim. que fizeram escolhas e que deram errado. E aí eu arquei com a parte que me cabia e segui minha vida, assim, Aham. sabe? Mas foi um Mas chegou a processo. te culpar em relação a isso no começo? Ah, um dia desses, a gente estava falando de alguma Hum. coisa em relação à minha filha e eu falei para ele, eu não quero mais conversar sobre esse assunto com você se não tiver alguma coisa de ordem prática, porque toda vez que tem alguma coisa que há um desagrado, alguma cobrança em relação a ele, ele retoma esse assunto. Isso já se passaram o quê? 5 anos? Ah, A minha vida já se transformou de todas muitas as formas. vidas. E a Mas dele continua naquele lugar. é, Meu Deus, é complicado, sim. né? Então, assim, não, essa saída desse relacionamento, ela veio com isso, com uma fase de muito endividamento, Uhum. muita dificuldade financeira, uma responsabilidade pela minha filha. Eu tenho uma rede de apoio legal do meu pai e da minha mãe, mas de qualquer forma a responsabilidade dela, dos custos dela sempre foram meus, né? E aí eu precisei recomeçar de certa forma, apesar de estar no mesmo emprego. Mas aí muitas coisas foram deslanchando para mim. Eu fui crescendo dentro da empresa que eu estou e, Havia um enfim, leque né? de oportunidades, né? Sempre, olha, gente, sempre tem solução. Sempre tem saída. Sempre tem saída. No momento que você tá naquela situação, você não vê a saída, né? Sim, Mas depois que você passa, sim. Passa e aí você olha para trás e fala, demorei ainda para fazer isso, né? demorei, mas cheguei. Ai, que bom. E é uma fala muito de superação, né? Você superar dívidas, superar tudo isso e achar uma solução em meio a tanta confusão, né? Naquele momento. Sei que tá forte emocionalmente, Sim, forte, e a vida a gente só flui quando a gente consegue, né? Ficar forte emocionalmente. A sua sim. também foi assim? Eu acho que a gente precisa conseguir se fortalecer, né? Foi o que você Uhum. falou. E às vezes a gente vai se fortalecendo no caminho, né? Aos poucos. E isso também vem com você recuperar um pouco do seu protagonismo, porque é difícil quando você passa por uma relação violenta. E eu acho que boa parte das mulheres, de certa forma, passam, né? Por algum Sim. tipo de violência psicológica, ou quando não física, né? Sim, porque até há pouco tempo nós éramos propriedades. Menos de 100 Isso. anos, no Brasil, você ainda tinha um papel que te colocava como propriedade. Ou você era propriedade do marido, ou propriedade, gente, que eu falo de papel mesmo. Ou você Sim, era propriedade do pai. E aí parece que essa cultura é tão arraigada, tão intrínseca, que até as violências de hoje a gente sabe que são sistêmicos, né? De um, sim, de um, de um sistema que preparou os homens para fazer isso, né? sim. E tem que ser desconstruído. Aí eu penso assim, muito quando eu olho para minha vida hoje, eu penso muito nessa questão. Existem fenômenos sociais que a gente está inserido e que a gente precisa combater de Uhum, todas as maneiras, o machismo, enfim, né? uhum, Mas também existe você olhar um pouco para você e uhum. entender onde aquela sua dor te conecta a esse tipo de pessoa. Porque eu acho que se você não Sim, olhar um pouco para você, você vai reproduzir nas vários, né? relações o mesmo padrão. Então, quando você fala de se fortalecer emocionalmente, eu acho que passa muito pela você se responsabilizar pelas suas atitudes também, falar, não, as minhas escolhas são as minhas escolhas, eu vou arcar com elas. E eu acho que passa muito por pelo autoconhecimento. Aí Uhum. entra a terapia, entram Sim, que várias é muito coisas, né? importante, né? Que faz parte. Hoje a gente não Sim, pode desvencilhar da terapia, como as pessoas falam, ainda não. Gente, acabou esse preconceito, século XXI, né? sim, Porque a gente precisa, a gente vem com dores, né, Ticiana, não só nossas, mas a gente vem com dores dos nossos antepassados. E certeza. isso precisa ser resolvido. Se não parar em nós, cria um grande problema que eu acho que é a grande pandemia, que é a depressão, a ansiedade e todos esses problemas mentais que a gente adquiriu com o tempo.
E eu acho que isso tem que ser resolvido. A gente tem que entender que nós precisamos de outras pessoas, precisamos nos conectar, precisamos de profissionais para poder sair de certos tipos de situações, né? Você Sim. recomenda terapia? Você fez? Ih, já fiz demais. A minha filha de 11 anos, ela faz há anos, ela Uhum, adora fazer terapia e eu já vejo a importância disso, até para que ela coloque limites em mim como mãe. Às vezes ela fala, sim. mãe, me dá meu tempo, me dá meu espaço, e eu acho que é algo que aos 11 anos eu nem pensaria em falar, né? Então eu sou super defensora da terapia, assim. Eu acho que, enfim, são vários processos de autoconhecimento. Um deles é a terapia, né? Que eu acho que talvez o que te abre mais portas, né? Mais Sim. rapidamente, né? E Ticiane, quando você se viu empreendedora? Hoje você é empreendedora, né, do ramo diferente, que tem vários preconceitos, mas você vai falar um pouco sobre isso. Tem vários preconceitos, mas também tem ajudado muito na sociedade, tem descobertas científicas fantásticas. Conta um pouco pra gente sobre essa outra Ticiana. Então, aí, a partir daquele momento que eu te falei sobre a minha experiência ruim com o empreendedorismo, eu pensei assim, mas é uma coisa que eu sempre gostei e que Uhum, eu, enfim, né? Acho que é importante de desenvolver em mim, assim. E aí, a época, o meu irmão estava morando no Uruguai, ele foi trabalhar com a cannabis, né, lá no Uruguai, conhecer, e foi quando a gente começou a conversar, minha irmã é farmacêutica, e a gente começou a pensar, por que não a gente entrar no ramo dos cosméticos relacionados a isso? Até porque são muitos os benefícios, né? É uma planta que ainda enfrenta muitos preconceitos e uhum, eu acho que hoje a gente já começa a ter uma boa parcela da sociedade que se beneficia disso. Então, a discussão sobre o medicamento, sobre o uhum. óleo, ele passou a ser um pouco mais aceito, né? Sim. Mas os cosméticos a gente ainda não tem uma liberação, a não ser que seja medicamento. Uhum, Então, a gente desenvolveu um creme para entrar no mercado, para começar a se posicionar nesse setor, né? Que tem um blend que ativa o sistema endocannabinoide, ou seja, a gente usa várias outras plantas para conseguir chegar num efeito parecido com o que a cannabis traria dentro de um cosmético, né? uhum. E hoje a gente tem um produto que é um creme, enfim, não é nosso trabalho principal, então todo mundo tem Sim. outras frentes, mas a gente é muito feliz com o desenvolvimento desse produto. A nossa marca chama CB Different, né? Tem o Instagram para quem quiser conhecer mais. Mas, assim, os feedbacks são muito positivos em relação ele traz uma boa hidratação para a pele, ajuda em alguns casos em pessoas que têm a pele muito sensível. Dermatite, não. Dermatite, assim, é porque eu não posso recomendar como um Sim. medicamento, mas dentro de um É cosmético fitoterápico. Aham, ele auxilia, né? aham. Mas é um projeto bem interessante, assim, não tá a todo vapor ainda, mas eu acho que é algo para que a gente invista mais. Então, nosso corpo já tem, a gente só ativa. Como funciona isso? Nós já temos o sistema endocannabinoide no nosso corpo todo, os receptores, né? Por isso que o óleo ele é tão benéfico quando a pessoa toma, né? Você pode tomar para vários. Eu tomo, inclusive, para enxaqueca, eu tomo para ajudar no sono. Tem Uhum, várias concentrações. Não é minha especialidade, mas eu acabo entendendo um pouco até por tomar, né? Mas a pele é o maior órgão do corpo. E ela uhum. também tem os receptores endocannabinoides, né? Uau. Então, a gente se beneficia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente passa na pele, na verdade. Porque ela Sim, absorve, né? sim. E tem muitos produtos químicos, né? Esses Tem, produtos muitos. que já são provados no passado, agora. A Sim. gente começa a ver que as pessoas estão caminhando para mais pro natural, porque tá prejudicando muito a saúde, né? Exatamente, assim. Esse E produto tem para cabelo? Não. a gente ainda não tem. Aham. A gente conseguiu Tá desenvolver estudando. assim, é um processo um pouco Leito. longo, Aham. ainda mais quando a gente não tem um investimento para Aham. isso, né? Então, é um projeto até você aprovar, porque nosso creme é registrado e aprovado na Anvisa, tudo Aham. certinho, Sim. né? Todos esses processos e esses trâmites, eles levam tempo, assim, Uhum. né? Então, hoje a gente só tem esse hidratante. Aham. Mas vamos ver o que E vem por e o aí. óleo, como é que você utiliza ele? Como é que as pessoas podem utilizar ele? Então, aí, assim, depende muito da prescrição médica, né? No Uhum. meu caso, eu uso para a questão da minha enxaqueca, que me E auxilia, melhorou muito? melhora bastante. Preventivamente, principalmente. Quando a crise está instalada, se eu pudesse tomar e deitar,
ele resolveria, mas geralmente eu preciso entrar com algum outro medicamento. Mas as minhas crises diminuíram bastante. E eu uso um pouco para ansiedade também. Então, de manhã eu tomo aquele 50% de THC e Aham. 50% de CBD, né? Então, eu tomo 4 gotas de manhã ajuda um pouco na ansiedade e tomo umas 6 gotinhas à noite para me ajudar no sono. Ai, que legal. E tem ajudado bastante. Tem ajudado bastante. Lá na minha família, meu irmão trabalha com isso, né? Aham. Mas lá na minha família, todo mundo usa, Ele assim. traz de fora? Não, eles produzem aqui, eles têm habeas corpus para Aham. produzir, né? Ah, que legal. Então são 3 irmãos e tem empresa. Ou Aí cada cada um um. tem uma área. A minha A irmã, sua é cosméticos. minha irmã é farmacêutica, mas ela trabalha também no GDF, né? Aham. Mas aí o meu irmão trabalha diretamente com isso, foi para o Uruguai, voltou, enfim, né? Uhum. E a empresa todos nós estamos, né? E eu que sou empregada pública. Ai, que legal. Que E legal. aí tem uma prima minha também, que é da área de comunicação, que ajuda a gente nessa parte de marketing, mas também tem outro emprego. Mas tá aí, o empreendedorismo tá É, aí. tá aí na veia, né? Então, É, eles estão A gente, continuando. sim. E como é que é ser mãe de uma joia de 3 aninhos hoje? Menina, Nessa empreendedora, funcionária pública, empresa pública, mãe, como é que funciona? olha, cansativo, mas muito bom também, Gostoso, né? né? Eu tenho um Olha, filho de 3 anos você também. tem um de É, 3, não, 4. Gabriel tem 4? 4. Aham. A minha faz 4 em setembro. Eu acho que é muito bonito criar uma pessoa e você ver a pessoa se desenvolver, Sim, né? é fofinho. Acho que o estresse todo vem do mundo que a gente vive, que acaba que a gente não tem como se dedicar 100% Aham. a isso. 100% eu nem digo, porque eu amo trabalhar, mas eu acho que a vida acaba ficando muitas horas de trabalho, né? Mas, assim, é muito interessante você ver o desenvolvimento. Ela é muito inteligente, assim, perspicaz. E aí a gente ri o dia inteiro, né? É verdade. Que é a criatividade. É verdade. Sempre traz uma coisa nova. O meu pai, Sempre. esses dias, falou uma coisa muito. Porque eu sou mãe solo. E meus pais, minha rede de apoio, eles me apoiam muito, muito, muito. Um beijo, pai, um beijo, mãe. Vocês são incríveis, muito obrigada. E aí ele falou uma coisa assim para meus filhos: quando vocês vieram, a gente começou a viver. Então a criança ela traz muita vida para Traz vida. casa, traz muita energia, traz muito desenvolvimento, né? E é incrível. A gente não pode romantizar, dá muito trabalho. É. É, tem muitas crises, os meus então que são autistas, nós somos uma família atípica, é muita crise, mas é tão gostoso você ver cada passo ali vindo, acontecendo, fazendo as coisas fluírem, é muito bom. Eu acho Sim. que deveriam ter mais crianças no mundo, mesmo o mundo estando tão do jeito que tá, né? A gente fica preocupado com isso, mas a gente vê que existe esperança, né? Existe Sim. muita esperança nisso. Eu acho que a criança, ela traz essa leveza para nossa vida, sabe? No momento que às vezes você tá achando que tá vivendo um problema, alguma coisa, a criança, ela te traz essa outra perspectiva, né? De você olhar para o simples, né? A criança, ela tá ali descobrindo o mundo enfim, né? Eu sou muito defensora das crianças, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito dentro do mundo que a gente vive. Eu sei que a Sim, sobrecarga das mulheres é muito grande e isso tem um impacto na maternidade, mas eu sim, sempre penso assim, a gente tem que fazer um esforço, porque a gente está criando uma próxima geração, né? E quando a gente tem essa consciência da importância do respeito à criança, de você entender que ser violento com uma criança, que às vezes eu acho que as pessoas admitem mais violência, nenhuma violência é boa, mas as pessoas admitem mais violência à criança do que, por exemplo, aos animais. Incomoda mais às vezes e eu acho que toda violência é violência, né? sim. As pessoas, elas acham que a educação da criança, ela vem por meio da violência, quando não deveria ser, né? No caso, né? Mas eu aprendo muito com elas, tanto com a de 3 quanto a que tá com 11 e que É tá fazendo criança ainda, né? uma transição, assim, para pré-adolescência. Ela começou a Mas, transição com quantos anos, você acha? Você sentiu assim, meu Deus, tá ficando adolescente. menina, ela é muito madura desde sempre em algumas coisas, mas ela Aham. é muito criança em outras. Assim, agora esse ano, com 11 anos, eu sinto que tem uma maior transformação, assim, sabe? Mas
de qualquer maneira, ela ainda brinca muito, mas ela é muito madura, assim, sabe? Ela se transforma. A gente vê, é muito bonito Sim, também, é uma outra fase, né? Mas é muito sim, bonito ver que essa fase dela agora, o que que acontece? Eles fortalecem muitas amizades, você começa a ter uma sim. preocupação muito grande em estar inserido no meio social, né? Aham. Mas ela é muito, muito legal também, assim. E a criança, a minha tá com 9, mas eu já vejo umas coisas de adolescente dela. É, tem as fases. Mas é importante que eles brinquem o maior tempo Sim, possível, né? Mas depende muito, né, de criança sim. para E ela criança. chega falando na escola que as crianças falam: Ah, mãe, fulano disse que tá namorando. Gente, aí eu falo: A criança não namora. Aí ela chegou nessa sala e falou: Ó, criança não namora. Elas ficam reproduzindo, né? Sim. E a gente fica assim: Meu Deus, né? E parece que com mais é, disseminação do conhecimento e do desconhecimento, a coisa fica mais pesada. E a gente realmente tem que proteger com os filhos. E eu acho que a única forma de proteger, mesmo nessa vida tão corrida, é a conversa, É a né? conversa. Você ter ali, chegar, desligar o telefone. E qual é a dica que você dá pra uma mãe moderna? Que você é uma mãe moderna, né? Uma mãe moderna hoje. Qual que é a dica que você dá pra ela? Em relação a... Hoje você tem filhas, né? Mas em relação aos filhos. Então, assim, eu vou dar uma dica, eu que acho importante do ponto de vista de mãe de meninas. Que eu acho Uhum. que a mãe de meninos tem outros desafios também, Sim, tão importantes ou mais importantes, que são criar homens para serem homens melhores dentro de uma sim. sociedade machista, né? Mas como mãe de menina, eu ensino muito para as minhas filhas a questão dos limites delas, que elas consigam entender o limite, entender o que elas gostam. E eu tenho, acho que você deve sentir isso também, né, tendo dois filhos. É, São personalidades muito diferentes, sim. assim. A minha filha mais velha, ela é muito preocupada, ela é muito boazinha em alguns sentidos. E eu trabalho isso muito com ela, assim, porque eu Uhum. acho que para nós mulheres isso às vezes pode ser muito prejudicial, Sim, não colocar em claro. situações que não são boas, né? Então eu converso muito com ela, totalmente diferente da minha outra filha, que é pequena, que ela é mais um furacão, ela já vai, ela já consegue se impor nos ambientes, né? Mas é um grande desafio criar filhos assim, para que a gente consiga fazer uma versão melhor que a gente, né? Porque eu acho que o Uhum. intuito das gerações é esse, né? Sim, Eles têm a oportunidade de aprender, como a gente teve com as nossas mães. Tem uma mãe maravilhosa, assim, super presente. Mas é sempre isso, um passo acima, assim. São discussões que a gente tem sempre lá em casa. Inclusive, meu pai, ele é uma pessoa com 72 anos hoje e que ele reconhece, nossa, na infância de vocês, isso que eu fiz, a forma como eu sobrecarregava sua mãe não é legal. E eu acho que esse aprendizado é que a gente tem que entender, porque hoje a gente ainda cai na cilada sim. de se sobrecarregar demais, assim, Uhum. né, nos relacionamentos. Então é isso que eu tento dizer. Sejam boas pessoas para o mundo, mas principalmente sejam pessoas que o mundo seja boa com vocês. É, Não se deixe. imponha o Não é limite que isso, você falou, né? limite, Que é muito limite. importante pro desenvolvimento psicológico, inclusive. Sim, com certeza. É verdade, que lindo. E conta um pouco também sobre o seu trabalho. Quando você começou, você estava numa fase, né? De Sim. separação também. Teve a fase de separação. Você conseguiu desenvolver mais quando você separou? Ah, com É certeza. mesmo? Nossa, a gente perde Você tempo demorou a decidir demais. separar? Demorei. É mesmo. Demorei por isso que eu te falei, que eu Aham. ficava sempre achando que para eu separar, eu sempre quis separar, na verdade, não é possível, né? É Você verdade. pode idealizar a sua relação por um tempo, mas você vai se Uhum. deparar com a realidade depois de pouco tempo, né? Aham. Você Só ficou que quanto tempo? a gente ficou entre indas e vindas uns 6 anos. Uhum, 6 anos. Mas. E depois a gente ficou um ano separado morando na mesma casa. Até que eu conseguisse que ele saísse e que ele já saiu para uma casa de uma outra pessoa. Porque as mulheres, eu falo, gente, olha, ele nunca tá sozinho. Eu só fico observando. É mesmo, é Eu- mesmo. é. E mulheres incríveis, assim, as que eu tive a oportunidade de Sim, conhecer, nós, sabe? né? Eu vejo isso também. Mas enfim, né? Então É eu. porque a gente, quando enxerga uma pessoa, a mulher, ela fecha pro mundo lá fora. O homem não, ele enxerga uma pessoa e enxerga 10 ao mesmo tempo. É porque eu acho que no fundo a gente é criada. A gente foi, a nossa geração ainda é muito, a gente tem uma idade parecida, né? Uhum, Uma geração que, apesar de que as mulheres. A minha mãe já tinha saído do mercado de trabalho, já uhum, tinha uma geração que quebrou isso, de certa forma, ainda existia muito a ideia do amor romântico, né? Que eu uhum. vejo que hoje.
pelas essas gerações mais novas, isso já está sendo um pouco desconstruído, né? Aham. E dentro da ideia de amor romântico, e aí a gente pode entrar na questão também, não estou criticando as religiões, mas eu acho que também traz essa sobrecarga para a mulher, e Aham. essa questão de que a mulher é o arrimo da família, que a mulher une. A gente é criada tendo um nível de tolerância muito alto dentro dos relacionamentos, né? Mas, enfim, voltando para a carreira, justamente por isso que a gente é a parte da relação que é obrigada a fazer dar certo a relação, é a mulher, né? Uhum. E o homem tem uma característica, que eu acho que tem pesquisas que falam sobre isso, que dificilmente o homem vai sair do casamento a não ser que ele consiga achar um outro relacionamento, né? Porque para o homem a relação é mais confortável. Ele viver sozinho é mais trabalhoso do que ele viver numa relação, né? Porque é isso, ele sobrecarregar alguém, né? Então, quando eu parei, que eu parei de tentar resolver a vida de uma outra pessoa, eu pude olhar mais pra minha, né? E com isso eu desenvolvi mais a minha carreira, eu voltei a estudar, voltei a conseguir me concentrar melhor no trabalho. Eu já sempre fui tendo uma ascensão, mas a partir disso minha vida já deslanchou muito mais, né? E hoje eu ocupo um cargo de assessoria, De decisão. né? De decisão, que eu acho que, enfim, eu consegui olhar para isso tendo espaço, e por isso que eu tenho tanto esse olhar para a minha relação dessa forma. Essa relação tem que contribuir, eu contribuir com o outro para o nosso crescimento. Se ela estiver de alguma forma te diminuindo, já não vale, né? E aí eu tive esse grande crescimento nos últimos anos, desde que eu me separei. E hoje você acha que tem que ser rápido? Você percebeu? Eu acho. Eu acho que cada um tem seu momento de aprendizado. Antes de você né? chegar do seu marido hoje, você teve outras pessoas? Ou não? De namorar, não. Uhum. Eu tive alguns relacionamentos, mas como eu te E você falei, percebeu rápido? eu tava decidida a não me relacionar. Então, na verdade, olha, essa fase foi até engraçada, porque eu não queria namorar. Aí apareceu um monte de gente querendo namorar, mas eu não queria. Eu pensava assim que para me tirar da forma como eu estava vivendo, que estava muito leve, tranquila, não valia a pena. A não ser que fosse quando eu conheci alguém que eu nem sabia que existia uma relação dessa forma, né? Que você que some, que não te sobrecarregue, né? A gente sabia na teoria, né? Mas na prática, para ser bem sincera, quando eu vejo a maioria dos relacionamentos que estão em volta, eu vejo as mulheres muito sobrecarregadas, né? Uhum. E nós somos muito diferentes, eu e meu marido, assim. Eu sou bem furacão, ele é mais calmo. Eu tenho essa questão muito grande de querer crescer. Eu tenho uma questão de ambição, que eu acho que é uma palavra, às vezes, muito mal vista, né? Sim. Principalmente para as mulheres mais... tirada da gente, né? Eles tiram da gente, não pode ter ambição. E eu sou super ambiciosa. Eu falo, quero continuar crescendo, quero trabalhar, quero isso. Mas eu encontro hoje um lugar seguro para poder crescer sem que eu tenha medo de estar ofuscando alguém ou tendo que carregar alguém comigo, né? Sim, isso é muito forte, porque a vida fica mais leve, né? Olha, a gente não pode ter relacionamento difícil, não, porque eu vou te falar, a vida já é cansativa. Já. Sabe? E hoje de manhã, correria, filho, leva... Aí, na hora, a minha filha tem 3 anos, ela já desfraldou, mas ela tem umas voltas de escape. Na hora de sair, a criança faz um xixi, né? Aí você acaba que precisa achar leveza em outras áreas da vida, né? Porque o dia a dia já é cansativo, já é corrido e enfim, né? Mas é isso. Eu acho que eu aprendi muito e hoje eu consigo achar um equilíbrio de pratinhos. Cai um pratinho de cá, um pratinho de lá, mas estamos vivendo aí, né? Que legal. E você vê que o mais difícil da mulher é desvencilhar, né? Um pra cá, outro pra lá, qualquer sua função, né? Pega toda a função e faz toda a função. E não é legal. Não, né? não é. Tem que começar aí. Desde o começo, você impor limites. Sem impor limites, se for pra ficar na sua vida, fica. Se não for, é porque não era pra ser. Sim. Né? E a gente se transforma também, a gente vai mudando e eu acho que aquela relação, por mais que seja legal, às vezes ela deixa de fazer sentido, mas eu acho que a conversa e sempre você tá redefinindo os combinados ajuda muito, né, na relação. Não ser um combinado fixo. Acho que pro autista é mais difícil, viu? Porque a gente tem um pensamento não é rígido. todos os dias, mas você também mudou, de certa forma, se você parar para pensar, né? Sim, A gente muda, a gente tem fases da vida que a gente está trabalhando mais, outras um pouco menos, que a gente
precisa de um hobby ou não, de formas diferentes, eu acho que a gente vai mudando, evoluindo, não tem jeito, né? Mas os combinados têm que existir, não é importante? É importante, tem que ter. Não E tem só que com o saber marido. que é fluido, né? Porque o ser humano não é fluido. A gente fica querendo ser rígido, pra gente é mais difícil, porque a gente tem um pensamento rígido. Sim, Eu sempre sento e falo com minha filha, olha, isso tá sendo um pensamento rígido, tem que mudar. Isso é do autismo, então vamos lá. Pra gente é mais complexo porque é muito rígido, mas tem que ter, esses combinados tem que ter e tem que ter essa consciência de que as coisas mudam e vão mudar sempre. sim. E isso não é ruim, isso é bom. E olha a importância do autoconhecimento aí, né? Uhum. Você já nomeou as coisas para ela. Então, de Sim. certa forma, acho que os desafios dela talvez sejam menores do que os Ah, seus. com certeza, com certeza, com Né? certeza. Até assim, ela falava, não conseguia olhar no olho e tudo. E a gente fazia bastante treinamento, porque eu não sabia que a gente tinha, que a gente estava dentro do espectro. Uhum. Mas eu sabia que ela era parecida comigo em alguns aspectos. Então eu treinava. Pra mim, na política, hoje eu trabalho também na área política, né? Sim. Sou da área política, da assessoria e tudo. Na política, você tem que olhar no olho para você poder perceber que as pessoas estão, né, ali. E foi muito difícil para mim. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Joyce, as pessoas falam com você, você não presta atenção nas pessoas. Parece que você tá em outro planeta. Então isso é muito ruim. Você tem que prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Eu falei, uai, será por que eu não presto atenção? Eu tô prestando atenção. E aí fiz ela entender que tinha que olhar no olho, que era importante. Ah, eu não sabia fazer amizade, eu também não sabia. Sim. Vai lá, chega, oi, tudo bom? Como é que é? E tal. Conversa, fala um elogio que você seja sincero. Se você achar que o cabelo dela é bonito, se você achar que o olho é bonito, faça esse elogio sincero e começa a fazer amizade, se conecta ali. E aí eu fui aprendendo como aprender a fazer amizade, mas não sabia que era por causa do espectro, né? Sim. A gente, os desafios, e como você falou, quando você tem essa liberdade, os desafios ficam muito menores, né? Sim, sim, com certeza. Ai, tá. Ticiana, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você assim, é uma mulher extraordinária, super posicionada. Que você continue assim. Aqui é seu espaço de fala. O Gambito da Rainha é uma casa aberta para todas as mulheres. E eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Espero que você também esteja muito feliz. E essa contribuição sua pode ter certeza. Mas antes de terminar, eu quero que você dê uma palavra para essa mulher que está em casa hoje te ouvindo e que se inspira nessa fala que nós tivemos aqui hoje. Ai, assim, né? Não sei se eu poderia dar um conselho, mas assim, o que funcionou para mim, né? Eu acho que investir no autoconhecimento, investir em conseguir estabelecer limites, mas para você estabelecer limites, você tem que entender os seus limites, né? Então, por vezes, eu acho que a gente precisa voltar um pouco pro corpo, para nossa essência, e cada um vai encontrar isso de alguma forma, né? Ou seja, na religião, meditação, enfim. E conseguir, de certa forma, estabelecer esses limites e para você conseguir ter um pouco de paz, assim, né? Um pouco de calmaria na vida, porque eu acho que o dia a dia coloca as mulheres em situações que nos levam realmente a um esgotamento emocional e físico, né? Então vamos resistir, né? E a gente resiste assim, por meio do autoconhecimento e por meio desse estabelecimento de limites, né? Então eu acho que isso que é o mais importante para que você, pelo menos para mim, é o que tem funcionado. Sim, ai, que lindo. Muito obrigada. Obrigada por você ser essa mulher incrível. Continua inspirando outras mulheres, viu? Eu que agradeço. Muito feliz de ter participado. Espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu muito. Mas agradeço demais o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, então tá, gente. Muito obrigada por ter assistido a gente até aqui. Um grande beijo e até a próxima, Gambito da Rainha. Tchau!